E aí, bom dia. Bem-vindo ao Clube 501. Deixa eu dar uma verificada no som aqui. Está tudo ok para darmos início à jornada. E aí, bom dia. Bem-vindo ao Clube. Opa, verifiquei aqui que o som tá legal. Então vamos lá, fechar aqui. E vamos junto ao vivo aqui no nosso Clube 501. Por que 501? É só você olhar para o seu relógio agora e você vai saber por que Clube 501. Essas lives acontecerão de 1 a 31 de agosto, sempre às 5h01 da manhã. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na tua vida e Ele vai falar com você. Vamos fazer uma jornada estudando o livro dos Provérbios, né? O livro dos sábios. E hoje, na jornada 1 de 31, vamos começar com Provérbios capítulo 1. Então, se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tem a sua Bíblia, abra uma aba no seu computador e abra a Bíblia online. Pegue um papel, caneta e anote tudo que você julgar de relevância e importância para você. Vamos lá? Antes de começarmos, fazer uma oração aqui, porque toda sabedoria e toda dádiva vem direto de lá, do Pai das luzes, a qual não há nenhuma variação. Pai, em nome de Jesus, eu vou expor aqui a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento, não só meu, Senhor, mas de todas as pessoas que estiverem assistindo essa live agora, nesse momento. Faça com que eles abram o entendimento e seja possível eles compreenderem a Tua palavra e entenderem, Senhor, o que o Senhor quer falar com eles. Em nome de Jesus, edifica-nos, Senhor, na rocha. Tua verdade é a rocha. Jesus Cristo é a rocha. Amém? Vamos começar então. Provérbios capítulo 1, Provérbio dos Sábios. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 1, diz assim. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês nesse versículo 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. No livro de João, Jesus disse que ele teria que ir para o Pai e quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Esse provérbio aqui está dizendo que nós vamos receber instrução e entendimento. E também vamos receber justiça, juízo e equidade. Equidade é o oposto de iniquidade. Iniquidade é pecado. Dando continuidade aqui, versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Versículo 6. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições, o código dos sábios.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Pesado aqui, né? Tem pessoas que acham que têm um conhecimento elevadíssimo, mas não temem a Deus. Elas não têm conhecimento. Elas pensam que têm. Porque o conhecimento está dizendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se uma pessoa não teme a Deus, ela está muito longe do conhecimento. Ela está sem entendimento algum do que é a vida, né? Então vamos continuar. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Toda pessoa que despreza a palavra de Deus é considerada como louco, né? Louco. Despreza a sabedoria e a instrução. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares no teu pescoço. Você já viu umas pessoas que gostam de colocar assim, um monte de cordão, colar, enfeitando o pescoço, né? Cheio de joia? A Bíblia está dizendo aqui, nos provérbios, está dizendo que o conselho do pai e da mãe são como essas joias. Só que joias que não se podem roubar, né? Porque os tesouros do céu... Por isso que Jesus diz no Evangelho, né? Não ajunteis tesouro na terra, ajunteis no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e os ladrões não roubam. Tem pessoas que ajuntam tesouros na terra, né? Colocam cordões de ouro e tal, e acham que aquilo ali tem grande valor, tem grande valia, né? Porém, aqui está dizendo que o conselho do pai e da mãe é que são verdadeiras joias, né? São como diademas para a cabeça e colares para o pescoço, não é isso? É desse jeito. Versículo 9. Porque serão como diadema gracioso, né? E a tua cabeça porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. 10. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites. Aqui é caminho de cilada, né? Vamos continuar aqui que vocês vão entender. Se disserem, vem conosco a tocaia de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivo como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos as nossas casas de despojos. Aqui está falando de ladrão, né? Os caras que armam emboscada com outro para roubar e fala assim, vamos tirar dele, vamos encher a nossa casa. Você vai ver o caminho que é esse aqui no final dessa leitura aqui, ó. Lança a tua sorte conosco e teremos todos uma só bolsa. E o cara convencendo o outro a fazer um assalto, roubar alguém, né? Fazer alguma coisa assim. Aí o provérbio está dizendo aqui, ó, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue inocente. Na verdade, é inútil estender-se a rede entre os olhos de qualquer ave. No entanto, este armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. As pessoas às vezes armam emboscada, roubam uma pessoa que está trabalhando, assaltam, machucam um pai de família, até tiram a vida. Mas elas não sabem que elas estão atentando contra suas próprias vidas, né? Há um ditado que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros, né? Mas o sábio aprende olhando o erro dos outros. E quantas foram as pessoas que nós já vimos descer a sepultura, que procederam loucamente com essas atitudes e já não estão mais entre nós aqui nesse planeta, né? Porque deixaram de ouvir essas palavras de sabedoria.
ou nunca ouviram, né? Mas você que está ouvindo hoje, você está tendo um grande tesouro nas tuas mãos. Como disse o provérbio anterior, ata elas ao teu pescoço, porque serão como diademas para a sua cabeça e colares para o seu pescoço, né? Versículo 19. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. A cobiça põe a perder a alma daqueles que a possuem, né? A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Ó, ela está clamando aqui agora, né? Através de mim, a sabedoria está levantando a voz e está clamando aqui. Se ela te alcançou aí, dá ouvido. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Opa! Calma aí, rapaz, não cai não. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Você tem observado nas redes sociais quantas pessoas entram em conflito direto defendendo bandeira de política, ou defendendo ideologias, ou defendendo pensamento que é pessoal, exclusivo dele, e ele quer que todos pensem igual a ele? Não respeita a diversidade de pensamentos, né? Essas pessoas vivem em conflito contínuo. Mas a Bíblia está dizendo que eles são simples, são pessoas sem entendimento. Eu já fui assim. Eu ficava nas redes sociais gastando energia com assuntos de política, religião. Nossa Deus, como eu no início da minha caminhada cristã, eu combatia aqui, ó, discutindo religião, religiosidade, religiosos, até que Deus me deu um puxãozinho de orelha santo e eu larguei essas coisas de lado. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas epístolas o seguinte versículo: quando eu era menino, discorria como menino, falava como menino, agia como menino, mas depois que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Graças a Deus por sua misericórdia que me alcançou, né? Versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Oh, glória a Deus! Pegou esse código aqui? Atentai para a minha repreensão. Tem uma promessa aqui para você. Porque eu derramarei abundantemente sobre vós do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O Espírito Santo descendo sobre você, e você lendo essas palavras aqui, ó, te dá um start, você entende tudo. Porque Jesus diz assim no Evangelho de João: Ele vos convencerá do pecado, da justiça e juízo. Ele quem? O Espírito Santo. E ele vos guiará por toda a verdade. Então, quando você atenta para a palavra de Deus e começa a dar crédito, começa a buscar, Deus derrama o Espírito Santo dele sobre você, te faz entender as palavras, você se torna sábio, ainda que você fosse um louco e um insensato, tá? Você não vai se tornar um cara expert de uma hora para outra, não. Isso aqui é uma coisa gradual, que Deus vai acrescentando a cada dia, à medida que você vai, né, se purificando de obras mortas, fechando as brechas, Deus vai enchendo você até você transbordar. Você não acredita nisso que eu estou falando? Você já ouviu algumas letras de música gospel que tem a ver com isso? Aline Barros mesmo tem uma, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e encha-me de ti até que não haja mais espaço em mim. Depois usa-me, né? Usa-me. Ou seja, para Deus te usar primeiro, ele tem que te sondar, quebrantar, né? Te
endireitar, retirar as obras mortas de você e depois ele vai te encher e vai te usar. Porque o usar de Deus já é um transbordo, né? Ele te enche e quando você já está cheio da palavra de Deus, do Espírito Santo, aí agora você começa a transbordar. O transbordo é assim como você encher um copo, né? Enquanto o copo não está na capacidade máxima dele, você consegue pôr água ou algum tipo de líquido dele. Mas depois que ele enche, o que acontece? Acontece um transbordo, ele não pode suportar mais aquele conteúdo que você estava colocando dentro dele, então ele transborda. E assim acontece com os filhos de Deus. Deus vai enchendo e quando chega um momento você tem que transbordar. Transbordar é derramar aquilo que está dentro de si para outras pessoas, para alimentar outras pessoas, né? Jesus disse assim, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirá do seu ventre. E é isso que está acontecendo aqui agora. Vamos continuar a leitura aqui, depois dessa promessa linda aqui, né? Atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Agora tem uma repreensão dura para quem rejeita aqui. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, eu estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Isso já aconteceu comigo quando eu era jovem, né? As pessoas falavam de Jesus para mim e me davam mensagem de evangelismo e eu ignorava. Eu não ia nunca numa igreja, às vezes eu até ia, visitava, mas não ficava. Mas de vez em quando eu me metia em enrascadas. Deixa eu falar um rapidinho aqui, um testemunho que aconteceu uma vez, só para a gente entrar nesse versículo aqui que falou aqui agora. Por causa de você ter rejeitado meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também na minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Uma vez eu entrei numa favela lá em Santa Cruz com os amigos, eu era adolescente. Nós estávamos indo visitar uma amiga, que ela falou que queria mudar lá da comunidade e queria ajuda, né, na mudança, então nós fomos. E a gente entrando lá, João 23 o nome do lugar, pesado, Zona Oeste do Rio, lá em Santa Cruz lá. Aí a gente entrando, essa comunidade estava em conflito com uma outra comunidade próxima lá. E aí os caras vieram, cercaram a gente na entrada lá, né? E com arma na mão, ouvindo lá umas músicas de funk assim. E aí eu lembrei na hora, né, das pessoas que me evangelizaram. Porque a primeira coisa que passa na cabeça de alguém que está passando por uma situação dessa é: hoje eu morro aqui. Então os caras cercaram a gente armado e nos abordaram e falaram assim: de onde vocês vêm e onde pensam que vão? Dentro de uma favela, meu irmão. 3 jovens. A gente foi e começou a gaguejar muito, né? Falando assim: a gente vai na casa da nossa amiga ali. Ele falou: qual o nome da amiga? Meu amigo, se você esquece o nome da amiga agora, dá ruim. Mas aí um dos irmãos dela estava com a gente, né? E ele falou o nome da irmã. Aí ele não queria deixar a gente entrar, não. Aí um do outro que estava com ele falou assim: deixa eles lá, rapaz, deixa eles irem lá. Eles vão ter que voltar por aqui mesmo. Aí deu uma revistada na gente, né? Mandou a gente levantar a blusa assim. E a gente fez isso. E ele falou assim: deixa eles irem lá, eles vão ter que voltar por aqui mesmo. Aí nós fomos. A tremedeira subia dos pés à cabeça. E nós, chegando lá na tal casa, eu me lembro, eu de mim, né? Que eu entrei dentro do banheiro lá da casa enquanto eles conversavam com o cara. A mulher que ia nos receber não estava em casa, por sorte, o marido dela estava lá, né? E aí falamos para ele o relato e ele falou assim: não, eu conheço os caras aí, eu vou levar vocês vão sair. Mas eu me lembro que eu entrei no banheiro e ali eu orei. Eu falei assim: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou para a igreja. Se o Senhor me livrar dessa, Deus, eu vou andar nos teus caminhos e nunca mais vou fazer o que é errado. Eu era adolescente, não lembro que idade eu tinha. Mas é assim que procede qualquer um hoje, quando se vê no aperto.
Tem um post que eu às vezes costumo até botar na internet assim, né? Um avião caindo assim, ó, de ponta para cabeça para baixo assim, tá escrito uma frase assim, ó, quando o avião começa a cair, ninguém mais é ateu. Porque quando você passa por uma situação dessa de adversidade, meu amigo, você lembra de Deus. Quando você vê a possibilidade da morte diante dos teus olhos, você lembra de Deus. Só que pode ser tarde, meu amigo. Tá? Pode ser tarde. Então, por que pode ser tarde? Se você lembrar num momento desse e ainda clamar, ele te ouve. Lembra do ladrão da cruz? Ele já estava ali para ser crucificado e morto, mas aí ele clamou e falou, Jesus, ele falou assim, ó, nós somos dignos desse castigo, mas esse homem não. Aí falou, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, ou seja, mesmo no momento ali de findando os dias aqui, se você se arrepender e confessar a Jesus, você é salvo. Foi o que esse ladrão da cruz fez. Ele não foi batizado, ele nunca frequentou a igreja, mas houve um arrependimento ali nas últimas horas dele e ele foi salvo. Eu já vi missionários assim que andam nas ruas, né? Encontrou uma pessoa, eu vi um vídeo impactante aqui nas redes sociais. O cara tinha sido baleado, né? Num confronto com a polícia, ele caiu e uma mulher foi lá e fez uma oração com ele, ele estava todo ensanguentado, falou, você aceita Jesus? Ele falou, eu aceito, e fizeram aquela oração de perdão dos pecados, ela despediu, o cara foi embora. Eu acredito que é salvo uma pessoa assim, se ela se arrepender ali de coração mesmo, né? E não só por causa do medo de morrer, mas se ela se arrepender, ela é salva. Foi o caso desse ladrão da cruz, né, que falou, lembra de mim quando tu estiveres no teu reino, e foi salvo. Já o outro, o escarnecedor que ficou zombando, você não diz que você é filho de Deus? Desça daí mesmo, salva-te a ti e a nós mesmos. Esse aí ele deve estar agora em tormentos, né? Até agora, porque só vai terminar o tormento quando Jesus voltar, ressuscitar os mortos, tirar ele de lá para ser julgado no juízo final. Então, não vou entrar nessa área aqui, que não é o nosso propósito de hoje. Nós estamos fazendo uma jornada sobre o livro de Provérbios. Eu estou só pegando alguns tópicos e explicando o versículo, né? Dentro do meu entendimento, do que eu entendo. Então aqui Deus falou no versículo 27, vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Deus se esconde de você, meu irmão. Tá? Então, tenha cuidado. Quando você ouvir essas palavras que você está ouvindo hoje, dê crédito. Dê crédito agora. Se você está respirando aí hoje, é porque o fôlego de vida de Deus está em você. Entendeu? Versículo 29. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará e os desvarios dos insensatos os destruirá. O erro dos simples os matará. Quantas pessoas você vê aí, né, jovens, entrando para o caminho das drogas, caminho do roubo, do assalto, e a gente vê, né, o que acontece com muitos deles, perdem a vida cedo. Agora, se ele atentar para um provérbio desse aqui, e ele colocar essas palavras no coração dele, ele se converte desse caminho, ele vai achar a vida. Mas aí a palavra de Deus vai dizer assim, como ouvirão se não tem quem pregue? Eu não estou aqui para falar mal de igreja nem nada. Tem igrejas que pregam a palavra de Deus, mas tem igreja hoje que é só teatro, né? Só teatro, não tem palavra. Eu li um livro uma vez que eu fiquei impactado. Eu não sei, não lembro o autor, mas diz assim o livro. Na casa do pão não há pão. Se referindo à igreja. Porque as pessoas vão lá e não encontram mais palavra. Encontram um teatro, encontram um oba-oba, umas luzes pisca-pisca, mas cadê a palavra? Cadê a palavra que alimenta isso aqui que nós estamos estudando agora? Longe de mim fazer crítica de igreja. Que bom que tem religião nesse mundo, porque se não tivesse, o mundo estaria muito pior. Mas eu não estou aqui pregando religião para você. Eu estou te dando palavras de vida que estão contidas no livro santo. Estamos fazendo uma jornada no livro de Provérbios e hoje
é a jornada 1 de 31, tá bom? Então vamos finalizar ele aqui agora. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Agora vem uma promessa para mim e para você que dá crédito a essa palavra aqui. Mas o que me der ouvido habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Bem, aqui encerra hoje o Provérbio capítulo 1, nessa jornada do estudo dos Provérbios. Essa foi a nossa jornada 1 de 31. Amanhã estaremos aqui ao vivo, de novo, mais uma vez, né? Com a graça de Deus, para fazermos a jornada do capítulo 2. Eu te aguardo na próxima live. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar através dessas palavras, que são palavras de vida. Vamos fazer uma conexão com o céu? A ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Assim como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje o meu propósito, eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu chamado. O meu espírito se conecta ao teu Espírito Santo e recebe o governo dos céus. O meu espírito governa sobre a minha alma. E a minha alma governa as minhas emoções, as minhas vontades e os meus desejos. A minha alma governa sobre o meu corpo. E o meu corpo não fará as minhas próprias vontades, antes sujeitará a vontade de Deus. Hoje é dia que o Senhor fez, nos regozijemos e nos alegremos nele. Hoje é dia de fazer o bem, de amar o próximo e de expandirmos o reino de Deus na terra. Muito obrigado por você estar aqui comigo. A gente se vê amanhã na live da jornada capítulo 2 de Provérbios. Faça um excepcional dia e vá cuidar da sua vida.